o que houve foi o seguinte: primeiro foi uma ação relâmpago, e essa ação fez parte dela uma série de bombardeios pontuais em bases aéreas, bases da Força Aérea venezuelana. Houve um apagão provocado, naturalmente, pelas forças imperialistas, e houve uma incursão direta dentro do bunker em que estava o presidente Maduro com sua esposa, e ali houve uma resistência encarniçada, porque a informação de que houve um assassinato de cerca de 100 pessoas, mataram a queima-roupa os guardas, os membros da guarda presidencial. Atingiram as instalações chaves do complexo de radares da Venezuela, e não houve uma incursão territorial de tropas que suscitasse uma resistência de um exército. Não houve uma ocupação territorial. Então, algum nível de resistência houve naquilo que se circunscreveu à ação propriamente dita. Sobre as ilações, como vocês disseram muito bem, e as narrativas, eu vou elencar algumas. Primeiro, eu quero dizer que, objetivamente, deve ter havido alguma infiltração, e o governo venezuelano, uma infiltração de agentes da CIA, eles próprios divulgaram isto, mas o governo venezuelano ontem começou a tomar medidas para investigar e punir aqueles responsáveis pela infiltração dos agentes da CIA, e se houve algum membro da guarda próximo ao presidente Maduro que teria facilitado o contato dos agentes da CIA. Há informações ainda imprecisas sobre a realização de atos já de captura e de repressão a esses eventuais traidores. Agora, do que se trata nas versões que vocês apresentaram aqui, as narrativas que estão circulando, é de que teria havido uma traição da cúpula, uma traição da presidenta Delcy Rodrigues. Primeiro, porque o Trump está insinuando isso de diferentes maneiras. Ele disse, não, mas eu falei com ela. Bom, ele falou com Maduro também várias vezes, né? E numa das conversas com Maduro, ele teria dito que ou você se rende, ou você vai ser preso, ou você vai pagar um preço alto sobre isto. O Trump continua fazendo ameaças severas contra a presidenta, hoje constituída como presidenta encarregada ou presidenta interina. Então, há uma acusação, uma versão que acusa ela e o irmão, que é o presidente da Assembleia, e que participam do comando da Revolução Bolivariana, de terem feito essa capitulação. Eu não captei, não tenho nenhuma informação, e não captei no discurso e nas atitudes de ambos nenhum sinal, nenhuma evidência de que teria havido essa traição. A esta versão, a esta narrativa, se acrescem outras que eu quero aqui também refutar. Há uma versão que diz que houve um acordo de divisão de áreas de influência. Isso é uma verdadeira calúnia. Um acordo de divisão de áreas de influências com a Rússia e com a China, pelo qual a Rússia e a China silenciariam, fariam apenas um protesto retórico, mas não se imiscuiriam neste assunto, em troca de que os Estados Unidos não se imiscuiriam na questão ucraniana e nem se imiscuiriam na questão chinesa, lá de Taiwan. Aqui tem essa afirmação do Moreno: a demissão e possível prisão de Marcano Tabata, chefe da Guarda Presidencial, é uma das principais notícias que rodaram nas redes. Isso eu vi também, e é uma informação que eu não tenho a confirmação oficial, mas que é plausível. Então, é algo que merece um escrutínio da nossa parte. Significaria o seguinte: o chefe da guarda teria ele próprio sido um dos cooptados, mas isso não quer dizer uma traição do comando da Revolução Bolivariana, nem muito menos da parte da Delcy Rodrigues e do seu irmão Jorge Rodrigues. Essa acusação de que a China e a Rússia teriam feito um acordo trilateral, ela não tem nenhum fundamento. Primeiro, porque não é da natureza da política externa chinesa e russa fazer esse tipo de acordo. Segundo, não teria nenhuma funcionalidade. Por quê?
no caso da Rússia, a guerra está praticamente resolvida a favor da Rússia. E, neste caso, independentemente do que aconteceu na Venezuela, já há meses que o Trump tem tem coligado forças com o Putin para acabar com a guerra pelos seus próprios interesses, porque ele, dentro do seu programa de governo, dizia que queria acabar com a guerra da Ucrânia. Então, não fazia sentido agora fazer um acordo dessa natureza, não tinha nenhuma funcionalidade. E com a China, veja bem, Taiwan é da China, Taiwan pertence à China, Taiwan é uma questão chinesa, então tampouco a China tem o que negociar em relação a isso, até porque ela defende, por princípio, a questão de que nenhuma força externa, nenhuma força internacional tem o direito de se imiscuir na realidade chinesa, pretextando apoiar os separatistas de Taiwan. E, finalmente, a ilação mais grave que eu já vi e uma acusação mais estapafúrdia que eu vi foi a que atribui responsabilidades ao presidente Lula. Mas se o Lula tivesse admitido a Venezuela no BRICS, isso não teria acontecido, donde o Lula é corresponsável. Então, são, na minha opinião, visões completamente alheias à realidade e que, sem sombra de dúvida, atendem a interesses espúrios, interesses anti-venezuelanos, anti-bolivarianos, interesses de provocar cisânia entre as forças anti-imperialistas, as forças anti-hegemônicas, e, no caso brasileiro, por mais que seja criticável a atitude do presidente Lula e da diplomacia brasileira ao não reconhecerem o resultado eleitoral venezuelano de 2024 e ao não admitirem a presença da Venezuela no BRICS, isso, em absoluto, não faz parte de uma composição de fatores que tenham levado a esse desfecho trágico e, como eu disse no começo da minha fala anterior, criminoso por parte do governo estadunidense.